A presidente acredita que o projeto precisa de duas principais mudanças para ser aprovado. Presidente, boa tarde. Por que você acredita que neste primeiro momento ele não seja aprovado? Bom, pela conjuntura política do Congresso Nacional e pelas categorias que pressionam pelas mudanças. Eu acho que desde o começo o projeto foi muito duro, tanto que o governo teve que ceder muita coisa para ele ter a mínima chance de ser aprovado. Dois aspectos me parecem que são hoje fundamentais para que haja chance. Não digo que vai ser aprovado, mas para que tenha alguma chance de ser aprovado é a contribuição do trabalhador rural que trabalha em regime de economia familiar, que não pode ser individual, que tem que ser sobre a produção. Essa é uma pressão muito forte sobre o Congresso Nacional. E outra regra é a regra de transição. O governo tinha proposto uma regra de transição em que as pessoas com mais de 45 anos mulher, mais de 50 anos homem, entrariam na regra de transição e quem tivesse menos que isso não entraria na regra de transição. Só que o relator trouxe para 53 anos para a mulher e 55 anos para o homem. Então, se antes estava ruim, agora ficou muito pior. Eu acho que essas duas mudanças são essenciais, mas ainda acho que o governo, mesmo assim, pode enfrentar dificuldades pelo momento político, pela pressão da sociedade, porque o governo em momento algum fez o seu dever de casa e se preocupou com a arrecadação do sistema previdenciário. Por exemplo, não diz nada lá como é que o governo vai melhorar a arrecadação, vai cobrar as dívidas, vai deixar de tirar dinheiro da Seguridade Social e assim por diante. Então, há toda esta cobrança da sociedade para que o governo amplie no sentido de também fazer a sua parte em termos de arrecadação previdenciária. Para o direito, essas brechas no projeto são boas, porém, para o trabalhador rural, isso dificulta, querendo ou não, encarece para quem precisa do benefício. Para o advogado é bom ter brechas na lei, mas para o segurado, para o governo e para o Estado como um todo não é bom, porque é um custo a mais que terá para que o benefício seja concedido. E o momento seria agora. E me parece que o relator e o próprio governo não estão preocupados com isso. Eu vejo como está escrito de uma forma difícil, complicada, e que teria que ser mais clara para poder entender exatamente como que vai ser. Então, nesse momento que deveria ser feito, é inclusive para isso que existe uma comissão especial, que é para escrever de uma forma que todo mundo entenda depois. Então, infelizmente, essas possibilidades de interpretações diferentes, elas vão gerar muita discussão judicial depois. Dificulta a situação do trabalhador rural e eles são os que mais lhe questionam quanto a isso. Trabalhar com esse problema e mesmo o Senado colocando que isso realmente é necessário nesse momento, você vê o projeto como necessário, a reforma como necessária? Existe a necessidade de fazer alguns ajustes, sim, mas não desta forma radical que o governo está propondo. Tem muitas coisas que precisariam ser mantidas, muitas regras atuais que são boas. Então, primeiro, eu acho que naquilo que está sendo modificado em termos de benefícios previdenciários, são necessárias modificações, sim, mas não tanto. E, principalmente, deveria se modificar de modo a proteger a arrecadação previdenciária, que não pudesse, de modo algum, desviar esses recursos para outras finalidades, de modo que você pudesse ter essa arrecadação certa para dar conta dos benefícios que estão previstos na legislação. Fundo Rural é outra mudança, inclusive retroativa aí por 5 anos. O Fundo Rural teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no mês de março que deixou muita gente preocupada, porque nós temos situações de pessoas que depositaram em juízo, nesse caso simplesmente o dinheiro não vai voltar para ele, vai ficar para a União, mas nós temos situações de pessoas que deixaram de pagar, empresas que deixaram de reter, nessas situações realmente é um pouco mais complicado. Então vai gerar muita discussão e quem não pagou pode ser cobrado nos últimos 5 anos. Porque qualquer tributo prescreve em 5 anos. Então, se a pessoa deixou de recolher, deixou de depositar em juízo, ela pode sim ser cobrada. A principal dúvida do trabalhador rural é quanto a essa mudança da idade para a aposentadoria. Vai valer para aquelas pessoas que estão aí acima de 50 anos? Eu acho que essa é a dúvida mais recorrente do trabalhador hoje. Com relação à idade, para os trabalhadores rurais, as mulheres hoje se aposentam com 55 anos, os homens com 60.
As mulheres passarão para 57 e os homens continuarão com 60. Então não vai mudar tanto assim, vai mudar na verdade só para as mulheres. O que muda mais é a exigência de uma contribuição individual. E aí teria um prazo de 2 anos para ser regulamentada essa contribuição individual e depois disso todos teriam que pagar. Esse é o maior problema, essa é a maior preocupação. A lei, a emenda constitucional, a proposta, prevê que até aqui vale a atividade rural, a partir daqui ou de quando for implantada, teria que contribuir. Mas a grande preocupação das pessoas é ter condições para contribuir, fazer uma contribuição regular. Isso realmente está deixando muita gente insegura, em dúvida com relação à reforma. O projeto deve ir à votação agora já no mês de maio. Sendo aprovado, a partir de quando começa a valer? Tem várias fases. Ele precisa ser aprovado na Câmara por 2 vezes, depois vai para o Senado. Se o Senado modificar, volta para a Câmara, para depois ser promulgada a emenda constitucional. Isso deve levar pelo menos mais uns 3 ou 4 meses. No Senado deve ser instalada essa semana uma CPI da Previdência. Isso também pode gerar aí alguma discussão e o Senado dizer o seguinte, olha, primeiro nós vamos fazer a CPI, depois nós vamos discutir a reforma. Então tudo depende do andar do processo daqui por diante. Mas em menos de 3, 4 meses isso não se resolve. O fato do governo estar envolvido em tantos escândalos de corrupção pode prejudicar esse projeto ou talvez alguma brecha para que a população consiga que o projeto seja negado? Eu acredito que, de um todo, a Operação Lava Jato e tudo isso, todas as denúncias de corrupção, tem 2 efeitos. Primeiro, que o governo fica sem moral para querer fazer uma reforma e dizer o seguinte, olha, trabalhador, precisamos que você dê a sua parte, se ele não está dando o exemplo, né? Então, primeiro tem esse efeito e segundo, que os deputados não terão dinheiro nos próximos anos de empresas pagando para, né, comprando deputados, então eles vão ter dificuldade e vão ter que convencer o eleitor. Não vão mais ter dinheiro para comprar o eleitor. E esse efeito de o deputado ter que convencer o eleitor, isso eu acredito que vai barrar a reforma, porque, ou pelo menos em boa medida. Porque é uma voz corrente em Brasília dizer assim, o deputado que votar a favor da reforma não vai voltar. Então isso muito se fala e os próprios deputados, muitos têm consciência disso. Um projeto que na verdade só beneficia o governo. Esse projeto ele foi olhado apenas do ponto de vista do ajuste fiscal e não da inclusão social e de tantas outras coisas que precisariam ser discutidas em conjunto. Isso também tira muito da moral da aprovação dessa reforma. E vem também num momento de reforma trabalhista bastante dura. Então a cara do governo fica muito de retirar direitos das pessoas. Eu acho que o fato de estar mexendo junto com a reforma trabalhista mais prejudica o governo na reforma previdenciária do que ajuda. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade.